das coisas interessantes que eu acho, e eu gostaria até de falar um pouco sobre isso, se vocês puderem, que são a área médica, hospitais, consultórios médicos, dentários, consultórios. Essa área da saúde ela é importante, porque eu tenho a impressão que nós devemos falar um pouco sobre isso, porque eles tratam de dados sensíveis, que nós não falamos até agora, e de dados de adolescentes, né? Que também frequentam isso, como para os RHs que têm dentro da sua gestão, né, o controle da saúde dos funcionários. Então, se pega a área da saúde como um todo, que vai até dentro de uma empresa que não é de saúde, porém, existem dados que devem ser tratados, né? Como dados sensíveis, dados de adolescentes, isso é importante. O que vocês podem falar um pouco sobre hospitais, clínicas, consultórios e RHs das empresas? Perdão, estava no mudo aqui. É muito importante essa pergunta, porque na área da saúde trata de dados por natureza sensíveis, né? E esses dados eles estão, é, eles, a lei estabelece aí algumas exigências, né, a mais, né, quanto ao tratamento dos dados sensíveis. Inclusive, é exigido um consentimento específico para o tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Apartado do consentimento normal para os outros dados pessoais. E a questão da área da saúde, ela é bem complexa, porque essa área ela já está exposta a um grau de legislação com relação à proteção de dados pessoais, né? Está exposta a um grau de regulamentação já, né? Então, já era um setor afetado e agora entrou uma lei que adicionou uma complexidade extra, né? Porque, veja bem, os elementos aí, né? A luz vermelha, né? Dados pessoais sensíveis, né? Já é uma questão mais complexa. Os dados de saúde, eles, segundo a legislação é, extra-LGPD, né, a legislação já existente anterior, alguns dados de saúde, eles são de compartilhamento obrigatório com alguns órgãos públicos, né, para mapeamento de algumas enfermidades. No caso do Covid, a gente tem um exemplo desse, né, que eles devem ser informados, né. Deixa eu avisar que o doutor Cláudio caiu, acho que a internet dele, ele Ah, saiu, tudo bem. daqui a pouco. Ele já volta, quando ele voltar, ele Pode continuar. contribui um pouquinho aí. Então, a questão da obrigatoriedade de compartilhamento, né? Porque a LGPD, como regra, protege o compartilhamento indevido, mas existem compartilhamentos que são devidos, né? Então, a, a empresa aí da área da saúde, ela precisa estar apta a identificar, né, em que situação ela pode compartilhar, não é em todas, né? Então ela precisa aí estabelecer controles para saber até que ponto ela pode atender os direitos dos titulares, porque uma questão muito complicada é essa, né, de atender os direitos dos titulares, porque eles têm o direito, por exemplo, de pedir a exclusão dos dados. Porém, se um, um titular chegar numa clínica ou chegar num laboratório, né, e pedir a exclusão total dos seus dados, a empresa ela não poderá atender esse pedido completamente. Ela precisa estar preparada para saber quais dados ela pode excluir e quais dados ela não pode excluir, inclusive ela tem o dever de reter. E ela precisa estar apta a justificar isso.
fazer essa prestação de contas para o titular. Tá? Então, é uma área realmente que está aí numa situação complicada no momento, né? Elas já têm um certo grau de maturidade, isso é positivo, porque elas já estavam submetidas a uma certa regulamentação com relação a dados pessoais, né? Em específico, esses dados relacionados à saúde, mas agora veio uma lei específica que trouxe, que estabeleceu direitos aos titulares, né? Estabeleceu algumas restrições e tudo mais. Então, ficou um pouco mais complicado para a organização querer resolver isso sozinha, né? Então, às vezes, nesse ponto, é importante que ela conte com o apoio, né? Para poder resolver essa situação da forma mais adequada possível, mas é realmente complicado essa questão do tratamento de dados pessoais na área da saúde. E é difícil, inclusive, dar uma resposta, vamos supor, genérica, né, porque cada área, existem diversas áreas, né, dentro das empresas, do mercado aí, da área da saúde. Por exemplo, existem as clínicas, né, que utilizam os dados para uma determinada finalidade, existem os laboratórios, que também estão submetidos a uma legislação até mais rigorosa, né, porque eles precisam ter um controle sanitário e um controle das informações muito grande, de resultado, para não dar o resultado errado para a pessoa errada, né? Então, elas já têm um certo grau de maturidade, mas um dos elementos, por exemplo, que a LGPD trouxe, eu posso dar um exemplo aí, é que antes essas empresas da área da saúde tinham que se preocupar só com os dados pessoais dos seus clientes, dos seus pacientes, né? Agora, a LGPD trouxe a obrigação para essas empresas de se preocupar e proteger os dados pessoais de seus funcionários.